Vamos ser claros, sua vida está cheia de coisas que simplesmente não te servem. Coisas que te atrapalham, te paralisam e roubam sua energia. Mas já parou para se perguntar por que continua carregando tudo isso? Às vezes, o maior ato de rebeldia não é fazer barulho, mas eliminar em silêncio tudo aquilo que não te acrescenta. Relações tóxicas, fora. Hábitos autodestrutivos, também. E não, você não precisa fazer um espetáculo disso, nem esperar a aprovação de ninguém. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar como aplicar um dos maiores conselhos da filosofia estoica. Solte o que você não pode controlar. Liberte-se. Porque, meu amigo, a vida é curta demais para ficar preso às expectativas dos outros. Vou te mostrar, passo a passo, 10 coisas que, sem dúvida, estão transformando sua vida num caos. E não só no lado físico, mas principalmente no mental. Essas coisas estão te destruindo, pouco a pouco, sem que você perceba. E se não agir agora, pode acabar perdendo algo ainda mais precioso, sua paz. Por isso, comece hoje, em silêncio, sem desculpas. No final, o que você deixa para trás diz muito mais sobre quem você é do que aquilo que você insiste em segurar. Está pronto para viver de verdade? Mas antes de começarmos, escute essa história. Ela vai te ajudar a entender com clareza a sabedoria por trás de tudo isso. Em um pequeno vilarejo à beira-mar, vivia uma jovem pescadora chamada Helena. Ela era conhecida por sua coragem em enfrentar as águas mais turbulentas e por sua incrível habilidade de pescar até nos dias mais difíceis. Mas, com o passar dos anos, Helena foi acumulando redes rasgadas, ferramentas quebradas e objetos inúteis. Ela não usava mais aquilo, mas mantinha tudo por hábito, por apego. E toda vez que ia para o mar, seu pequeno barco estava tão cheio de tralhas que mal conseguia se mover. Certo dia, uma tempestade violenta se formou enquanto ela se preparava para sair. As ondas começaram a golpear o barco com força. Foi então que Helena percebeu: o maior inimigo não eram as ondas, mas o peso desnecessário que ela carregava. À beira do desespero, tomou uma decisão difícil, mas necessária. Começou a jogar fora tudo o que não servia mais: redes velhas, cordas desgastadas, objetos que guardava por puro apego. A cada coisa que deixava para trás, seu barco se tornava mais leve, e com isso, ela conseguia manobrar melhor. A tempestade continuava forte, mas, agora, Helena já não estava presa ao peso do passado. Graças àquela atitude, conseguiu sobreviver. E quando finalmente a tempestade passou, ela retornou ao porto, exausta, mas salva. Quando os outros pescadores perguntaram como havia conseguido sobreviver, Helena respondeu com um sorriso tranquilo: há momentos na vida em que nos agarramos a coisas que não precisamos, objetos, lembranças ou pessoas, que só adicionam peso à nossa jornada. Só quando temos coragem de soltar o que é desnecessário, em silêncio, sem drama, é que encontramos liberdade para avançar. E essa é a moral da história. Na vida, há muitas coisas que precisamos eliminar, em silêncio. Porque às vezes é justamente esse peso que nos impede de navegar com leveza. E só quando soltamos é que finalmente encontramos o nosso verdadeiro caminho. Agora sim, vamos à primeira lição. 1. O medo da opinião dos outros. Quantas decisões na sua vida foram tomadas por medo do que os outros poderiam pensar? Esse medo se infiltra em silêncio. Te impede de ser você. É como viver num palco, sob o olhar crítico de um público que, na verdade, nem está prestando atenção. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes as pessoas estão ocupadas demais
lidando com as próprias inseguranças. Mesmo assim, você se paralisa. O medo do julgamento dos outros é como um parasita que se alimenta dos seus sonhos. Gruda nas suas costas e sussurra no seu ouvido toda vez que você pensa em fazer algo diferente. O que os outros vão pensar? E então, você muda de direção. Adapta a sua vida ao que acredita que os outros esperam de você. Troca a sua liberdade por uma aparência que agrade. A grande ironia é que, ao tentar agradar todo mundo, você se perde de si mesmo. Veste máscaras no trabalho, entre amigos, nas redes sociais. Mas e o verdadeiro você? Aquele que está escondido sob camadas de sorrisos forçados e opiniões emprestadas? Às vezes, esse medo se disfarça, se apresenta como prudência. Não é o momento. Talvez eu não seja bom o suficiente. Mas no fundo, tudo isso é medo. Enquanto isso, os seus sonhos ficam lá, arquivados, esperando por um momento ideal que nunca chega. Mas existe uma saída. A filosofia estoica ensina: não podemos controlar o que os outros pensam de nós, mas podemos controlar como reagimos a isso. Parece simples, mas exige coragem. É um exercício constante de introspecção e honestidade. Trata-se de tomar decisões que realmente façam sentido para você, de viver por você mesmo e não para impressionar os outros. Um bom começo: elimine em silêncio tudo aquilo que só está na sua vida para agradar aos outros. Você se sente obrigado a manter uma certa imagem? Escolheu uma carreira que não te satisfaz porque era o certo? Libere-se dessas amarras. Comece pequeno, diga não para compromissos que você não quer. Faça algo que sempre quis fazer, mas tinha medo do que iriam pensar. Cada pequena atitude é um passo em direção à sua liberdade. E sim, vai ser difícil. Haverá dias em que o peso da opinião dos outros vai parecer esmagador. Mas, nesses momentos, lembre-se: toda vez que você vive segundo o que os outros esperam, você morre um pouco por dentro. É uma morte lenta, silenciosa, mas que você pode evitar se tiver coragem de ser fiel a si mesmo. Então comece agora. Elimine o que não é seu, o que não pertence à sua essência. Confie no seu julgamento e valorize mais o que você pensa de si do que aquilo que os outros pensam de você. Mesmo diante do que os outros possam pensar no final do dia, a única pessoa a quem você deve satisfações é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. 2. As relações tóxicas. Há uma frase que eu adoro: não há pior cego do que aquele que não quer ver. Tenho certeza de que você já ouviu isso, certo? Curiosamente, muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Acostumamos-nos a lidar com pessoas que, de alguma forma, nos tiram mais do que nos dão. Sim, estou falando daquelas relações tóxicas que, sem que você perceba, vão drenando sua energia pouco a pouco. E o mais curioso, muitas vezes você se agarra a elas como se fossem indispensáveis. Não me refiro apenas a relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem estar em qualquer lugar, na família, no grupo de amigos, no trabalho. E o mais interessante, ninguém te obriga a mantê-las. Mas lá está você, tolerando em silêncio, como se deixar ir fosse uma afronta ao mundo. Por que fazemos isso? Talvez porque nos ensinaram que romper laços é sinal de fraqueza ou insensibilidade, como se eliminar alguém da sua vida fosse um ato de crueldade, quando na verdade pode ser o maior gesto de amor próprio que você pode realizar. Vamos trazer um pouco de filosofia para essa conversa. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar. E isso também vale para as pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar como os outros agem,
mas pode controlar se quer ou não mantê-los na sua vida. Soa simples, mas aqui está a parte difícil. Fazer isso em silêncio. E não me interprete mal. Não se trata de vingança silenciosa ou de se sentir superior. É simplesmente uma decisão consciente de não alimentar mais uma relação que te desgasta. Pense nisso. Você não precisa de um drama para eliminar o que não te serve. Não é necessário anunciar aos quatro ventos que está se desintoxicando de pessoas. Apenas solte. É como deixar de regar uma planta que já não floresce. Você faz isso com calma, sabendo que ela não faz mais parte do seu jardim. E tudo bem. A planta segue o caminho dela. Você segue o seu. E a vida continua. Já aconteceu de você passar um tempo com alguém, mesmo próximo, e sair dessa interação completamente esgotado? Não é que essa pessoa seja má, mas a energia dela não combina com a sua. É aí que entra a chave. Detectar essas relações. Entra a chave. Se você sente que cada interação com determinada pessoa é uma verdadeira maratona emocional, talvez esteja em uma relação tóxica. Pode ser doloroso admitir, mas é necessário. Aqui entra a estratégia do silêncio. Reduza gradualmente as interações. Deixe de buscar o contato. Afaste-se. Não são necessários grandes gestos ou brigas. Apenas deixe de estar disponível. É libertador, acredite. Não porque você está dando as costas ao mundo, mas porque está priorizando o seu bem-estar. Às vezes, amor próprio não é dizer não em voz alta, mas dizer basta em silêncio. Então, como identificar essas relações? É simples. Se cada vez que vê uma mensagem dessa pessoa, você sente um nó no estômago. Se sair com ela te deixa mais esgotado do que uma semana inteira de trabalho. Se percebe que é sempre você quem dá e nunca recebe, você já tem a resposta. Mesmo diante do que os outros possam pensar, no final do dia, a única pessoa a quem você deve satisfações é a si mesmo. Como disse Carl Jung, a liberdade começa no momento em que você deixa de se preocupar com o que os outros pensam de você. 2. As relações tóxicas. Há uma frase que eu adoro: não há pior cego do que aquele que não quer ver. Tenho certeza de que você já ouviu isso, certo? Curiosamente, muitas vezes aplicamos essa cegueira seletiva às nossas próprias relações. Acostumamo-nos a lidar com pessoas que, de alguma forma, nos tiram mais do que nos dão. Sim, estou falando daquelas relações tóxicas que, sem que você perceba, vão drenando sua energia pouco a pouco. E o mais curioso, muitas vezes você se agarra a elas como se fossem indispensáveis. Não me refiro apenas a relacionamentos amorosos. Relações tóxicas podem estar em qualquer lugar, na família, no grupo de amigos, no trabalho. E o mais interessante, ninguém te obriga a mantê-las, mas lá está você, tolerando em silêncio, como se deixar ir fosse uma afronta ao mundo. Por que fazemos isso? Talvez porque nos ensinaram que romper laços é sinal de fraqueza ou insensibilidade. Como se eliminar alguém da sua vida fosse um ato de crueldade, quando na verdade pode ser o maior gesto de amor próprio que você pode realizar. Vamos trazer um pouco de filosofia para essa conversa. Os estoicos nos ensinam que não devemos nos preocupar com o que não podemos controlar. E isso também vale para as pessoas ao nosso redor. Você não pode controlar como os outros agem, mas pode controlar, se quer ou não, mantê-los na sua vida. Soa simples, mas aqui está a parte difícil. Fazer isso em silêncio. E não me interprete mal. Não se trata de vingança silenciosa ou de se sentir superior. Quando isso ficar claro, comece o processo de eliminação. Sem dramas, sem explicações desnecessárias. Apenas siga em frente. Conclusão: não se trata de ser cruel nem de guardar rancor. Trata-se de respeitar a si mesmo o suficiente para não permitir que continuem drenando a energia que você poderia usar com pessoas e atividades que realmente te nutrem. No final,
A chave está em ser honesto consigo mesmo e em colocar seu bem-estar acima da culpa ou do medo de magoar os outros. Guarde isso com clareza, meu amigo. Algumas pessoas são como o vento. Você as sente, mas não pode se agarrar a elas. Só precisa deixá-las passar. 3. Os hábitos autodestrutivos. Às vezes você se pega fazendo pequenas coisas que, se olhar de perto, sabe que não estão te levando a lugar nenhum. São aquelas ações que parecem inofensivas no início, mas que, sem perceber, vão desgastando sua paz mental ou física. Eu também já caí nessa armadilha mais vezes do que gostaria de admitir. Pequenos hábitos autodestrutivos que passam despercebidos, como um gotejamento constante que, com o tempo, desgasta até a rocha. Mas, e se esses hábitos forem justamente as rochas da nossa vida diária? Como eliminá-los sem fazer escândalo? Primeiro, é preciso reconhecê-los. E esse é o truque. Não é fácil. Apontar o que nos incomoda nos outros é uma coisa, mas identificar isso em nós mesmos é diferente. Você se levanta de manhã e, sem pensar, pega o celular. Não para algo importante, claro, mas por puro costume, como se seu dedo estivesse programado para deslizar a tela antes mesmo de seu cérebro despertar. Parece inofensivo, certo? Até que você percebe que perdeu 20 minutos da sua manhã imerso em nada, com a mente já saturada antes mesmo de sair da cama. Esse é apenas um exemplo. Fazemos isso com tantas outras coisas. Aquele café extra que não era necessário. Aquela conversa que você sabia que não deveria ter tido. Aquela série que não te agrega nada, mas que você continua assistindo por inércia. São as pequenas coisas que, com o tempo, podem criar um grande buraco no seu bem-estar. Agora, eliminar esses hábitos é outra história. Sejamos honestos. Quantas vezes você prometeu deixar algo para trás e acabou fazendo ainda mais? Como quando diz, a partir de amanhã eu começo de verdade. E aí, o amanhã chega. E é só mais um dia de desculpas. É aí que entra uma lição dos estoicos. Esses filósofos da Roma antiga acreditavam que grandes transformações não acontecem de uma só vez, mas em pequenos passos, silenciosos, quase imperceptíveis. Você não precisa gritar ao mundo que vai mudar, nem fazer um grande gesto. Basta começar a observar. A chave está na consciência. Quando perceber que sua mão está indo buscar o celular sem motivo, pare. Não precisa jogar o celular pela janela. Embora isso talvez fosse tentador, basta pausar, respirar e escolher diferente.